Olá pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre progressão aritmética ou PA, tá bom? Vou falar bastante como que funciona, quais são os detalhes e tudo mais, e aí pra frente a gente vai fazer alguns exercícios, tá legal? Bom, para começar, pense em uma sequência numérica, uma sucessão de números, um número após o outro, tá bom? Vários números. Para que seja uma PA, não basta ser uma sucessão numérica. Temos que obedecer a alguns fatores, algumas características para que seja a PA. São 4 elementos distintos para que seja uma progressão aritmética, a sequência numérica que a gente vai ver. Por exemplo, vamos verificar essa aqui. 6, 10, 14, 18, 22, reticências. Isso quer dizer que a nossa sequência é infinita, que há vários números após o número 22, tá bom? Mas o que a gente tem que verificar nessa sequência para ver se ela realmente é uma PA? Temos 4 elementos distintos. O primeiro elemento nós vamos chamar de A1. E o que é o A1? O A1 é o primeiro elemento da progressão aritmética. Quem é o primeiro elemento? No caso, o número 6. Para este caso aqui, o A1 é o número 6, tá legal? Sempre assim, uma progressão aritmética nós temos o primeiro termo, que é chamado de A1, que para este caso é o número 6. Então, para que seja uma PA, nós temos que obedecer 4 elementos, e este é um elemento, é o A1. O A1 deste caso, que é o primeiro termo, tem os outros termos também, mas o A1 é muito importante, porque ele é o primeiro elemento, ele é gerado por si mesmo, tá bom? Então nós já sabemos qual que é o primeiro elemento, é o primeiro termo da PA, que é chamado de A1. Agora, o segundo elemento da nossa progressão aritmética ou PA, a gente vai chamar de N. E o que é o N em uma progressão aritmética? O N é a quantidade de elementos que existe na progressão aritmética. É a quantidade de termos, é a quantidade de números, de itens, etc. Tá bom? Para este caso, vamos considerar apenas até o número 22, vai. Então, qual que é a quantidade de termos, N, número de termos, que existe nesta PA, só até o número 22? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para este caso, nosso N vale 5, que é a quantidade de termos. E é também a posição, olha só, é a posição em que o número que você vai procurar está. Por exemplo, nós estamos procurando o número 22. Então, a posição em que o número 22 está é a posição 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, N vale 5. Além de ser a posição onde o número se encontra, é a quantidade de termos que há entre o A1 e o elemento que você está procurando. No caso aqui, o último elemento, o A5. A1, A2, A3, A4, A5 também pode ser chamado assim. Então, para este caso, o número 22 vale 5. Vamos supor que eu esteja procurando o número 14. Qual que é o valor de N? 14 é o terceiro termo, está no terceiro termo, 1, 2, 3, então N valerá 3, para a gente encontrar o número 14. Tá bom? Então é a quantidade de termos e também a posição em que o número que a gente vai procurar se encontra. Esse número é chamado de AN, que a gente já vai ver aqui para baixo. Tá bom? Então é isso. Quando você vir alguma coisa parecida com isso aqui, ó, por exemplo, o número... procure o terceiro termo da PA. Terceiro termo, primeiro, segundo, terceiro, então o N vale 3, tá bom? Procure o 38º termo da PA. 38º, isso quer dizer que o nosso N vale 38, porque o número que a gente vai procurar está na 38ª posição da progressão aritmética. Um outro número é 47º, vai. Procure o 47º número da progressão aritmética. Pode ser qualquer número, tá, pessoal? Eu fiz esta aqui para a gente treinar, tá bom? 47º, isso quer dizer que o nosso N vale 47. Pega o 47 lá e coloca aqui que é o valor do N. N é o número de termos, é a quantidade de termos que há entre o A1 e aquele número que a gente vai procurar. Tudo bem? Joia.
Agora vamos ao terceiro item da PA, que eu considero que seja o item mais importante. Ele é a nossa razão. Aqui formada pelo número R minúsculo, tanto faz, você coloca o que você quiser. Então é a nossa razão. O que é a razão, Marcão? Nós já temos o primeiro termo, que é o 6, temos a quantidade de termos e temos agora a razão. A razão é o seguinte: é o número que está implícito, que você não consegue ver. Por quê? Porque ele é a diferença entre dois números. A partir do segundo número menos o número anterior, a partir do segundo número menos o número anterior é igual a razão. 10 menos 6 é igual a quanto? A 4. 10 menos 6 é igual a 4. Então 4 é o valor da nossa razão para esta progressão aritmética aqui, ó. Então o que é a razão? É um número que você normalmente não vê, mas que está ali, porque é a diferença entre dois números. Uma outra forma de encontrar a razão também é somando o termo que você está com a razão, te dá o próximo termo. 6 mais 4 é igual a 10. Outra característica da razão é o seguinte: uma vez que você encontrou a razão aqui, ela não varia para os próximos termos. Ela é fixa, ela é constante, ela é invariável. Por exemplo, ela não varia. Por exemplo, 6 mais a razão, que é 4, te dá 14. Olha só, ela não varia, ela é comum para todos os números. A razão também é chamada de diferença comum. Diferença comum. Por que comum? Porque é para todos os próximos números, tá bom? Então, olha aqui, ó, 14 mais a razão, que obrigatoriamente deverá ser 4, te dá 18. E a outra explicação também, 18 menos 14 é igual a razão. 18 menos 14, 4. 14 menos 10, 4. 10 menos 6, 4. Então a razão é um número que você normalmente não vê, que está ali, que somado, é a diferença entre dois números, 10 menos 6, 4, tá bom? Ou somado o número que você está com a razão te dá o próximo número, tá bom? Para este caso 4, e ela não varia. Vamos supor que aqui fosse o número 15, tá bom? Então, 15 menos 10 daria 5. 15 menos 10 é igual a 5. E aqui continua a mesma coisa, 10 menos 6, 4. Eu te pergunto, isso aqui seria uma progressão aritmética? Não. Por que não? Porque nós temos o número 5 agora aqui, que aqui seria um 15, né? 15 menos 10, 5. Então não é um APA, porque para que seja uma progressão aritmética, a razão deverá ser constante, o mesmo número. Então, se há um 5 aqui no meio, então já desfez a progressão aritmética, tá bom? Então a razão ela é constante. Então o primeiro termo, quantidade de termos, ou a posição de número que você vai procurar se encontra, e a razão, que é o número que é constante, não varia, é invariável para todos. É a diferença comum entre dois números. E agora vem o último termo, que é o nosso AN. O que é o AN? O AN, pessoal, é o seguinte, ó. Com exceção do A1, este aqui é o A1, é o primeiro termo. Todos os números podem ser o AN. Com exceção do A1, que no caso 6, ou o termo que você vai colocar no lugar do A1, que também pode ser assim. Vamos supor que você vai colocar o A3. Você não tem o A1, mas tem o A3. Então, a partir do A4 para frente, todos podem ser chamados de AN. O que é o AN? O AN também é chamado de enésimo termo, ou o último termo da PA, também chamado de AN. Quando você vai procurar o último termo da PA, você pode chamar de AN, tá legal? Ou o enésimo termo, ou seja, o número que você vai procurar. Com exceção do A1, todos os outros podem ser chamados de AN. Por exemplo, o que é o AN? Olha só, o AN é o número que depende do primeiro termo mais a razão. O primeiro termo mais a razão te dá o AN. O termo que você estiver utilizando mais a razão te dá o AN, tá bom? Então não se esqueçam, normalmente é utilizado o A1 mais a razão. Então o que é o AN? O AN é a soma do A1 mais N razões. Por exemplo, o número 22 é a soma do A1 mais 4 razões, né? Então aqui vai mais um 4, porque 18 mais 4 é igual a 22. 22 é AN? É, porque é a soma do A1 mais 1, 2, 3, 4 razões te dá o AN.
tá bom? Então 6 mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18, mais 4, 22. Então 22 é o valor do AN. O 18 pode ser AN? Sim, porque é o A1 mais 3 razões. E o 14? Sim, porque é o A1 mais 2 razões. E o 10? Sim, porque é o A1 mais uma razão. E o 6? Não, o 6 é o primeiro elemento, o primeiro termo, então não pode ser o AN, tá bom? Então, para este caso, o AN vale 22, que é o último termo lá. Poderia ser o 18? Poderia ser o 18, sem problema nenhum. E o 14 também. E o 6 e o 10 também, e o 6 não, porque o 6 é o primeiro termo. A razão eu considero mais importante em uma progressão aritmética porque não varia. O A1 também é muito importante porque o A1 é muito importante, porque este número aqui pode ser qualquer número. Pode ser o número 6, pode ser o número 54, pode ser o número 695, pode ser 6 milhões. Então o A1 mais a razão te dá o AN, te dá o próximo termo. Então vê a importância do A1. O A1 mais a razão te dá o próximo termo. Então é muito importante que você saiba ou encontre o valor do A1 e some com a razão ou as razões e vai encontrar o valor que você quer, no caso o AN. Tá legal? Ótimo. Vamos à fórmula para a gente calcular os termos da progressão aritmética. Qual que é a fórmula? A fórmula é a seguinte. AN, que a gente já sabe quem é igual a M mais N menos M, tá bom? Vezes a razão. O AN é o enésimo termo, o último termo da PA, é o número que você vai procurar, é igual a AM mais N menos M vezes a razão. Vamos lá. Quem que é o AM? Olha só, então vamos colocar aqui AN é igual. O AM normalmente é utilizado o A1. Normalmente no lugar do AM é utilizado o A1. Há exceções em que você não irá utilizar o A1, aí você vai utilizar esta fórmula, tá bom? Então normalmente é o A1. Esta aqui normalmente é a fórmula utilizada. Mais N, que a gente já sabe que é o número de termos, menos, o M aqui no caso não é 1, então ali o M também será 1. N menos 1, que multiplica a nossa razão. Aqui é a nossa razão, tá bom? Então, normalmente esta é a fórmula utilizada quando você vai encontrar, quando você tem o primeiro termo, quando você tem o A1. Quando você não tem o A1, você utiliza esta fórmula aqui, ó. Então, vamos lá, N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Primeiro termo, número de termos, ou a posição em que o número se encontra, e a razão, que é a constante que é comum para todos, tá bom? Então, vamos pegar ali, ó, o número 22. O número 22 nós sabemos que é A1 mais 4 razões, que está aqui, ó, 22, tá bom? Vamos encontrar isso aqui na fórmula, 22 aqui, ó. Então, o 22 nós sabemos que é o AN, né? Porque o último termo lá é o número que a gente vai encontrar, que é a soma do A1, olha só, soma do A1 mais uma certa quantidade de razões, N menos 1 razões. Então, nós vamos chamar de 22, que é o AN, né? É igual a 1, que a gente já sabe que é 6. A razão é a mesma, tá bom? Então vamos colocar aqui 6, 10, 14, 18, 22, para por aqui, tá bom? Então a N que a gente vai procurar é o número 22, é igual ao primeiro termo, A1, mais N menos 1. Qual que é o valor de N? Nós vamos procurar o A1, A2, A3, A4, A5. Nós vamos procurar o A5. Então aqui pode ser chamado também de A5. Tá legal? Então o A5 quer dizer o quê? Que nós temos 5 termos aqui. Ou a posição em que o número que a gente quer está na quinta posição. É o quinto termo também. Então o nosso N vale 5. Tá legal? Ok. O nosso N vale 5, realmente vale 5? Vamos verificar direitinho? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o N vale 5. Porque nós estamos procurando o número 22, que está na quinta posição. Lembra que eu comentei? Está na quinta posição, então nosso N vale 5. É a quantidade de termos que há entre o A1 e o número que você está procurando. Contando com o A1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5
menos 1 vezes a nossa razão. Vamos eliminar esses parênteses aqui, resolvendo esta subtração aqui. Então vamos lá, copia os outros. 22 é igual a 1, que é o primeiro termo, mais 5 menos 1, 4 razões. 4 vezes razões e 4 razões é a mesma coisa, porque aqui há uma multiplicação aqui, né? Quando há parênteses está multiplicando o que está lá fora, tudo bem? Então, 22 é igual a 1 mais 4 razões. Esta fórmula aqui é para calcular o que a gente viu de fato ali, ó. 22 é igual a 1 mais 4 razões, 22 é igual a 1 mais 4 razões, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Agora vem a pergunta, Marcão, beleza. Para a gente calcular o AN ou o enésimo termo ou o número que a gente está procurando, por exemplo, o 22 aqui eu posso chamar de A5, sim, o A5, não tem problema nenhum. E para nós calcularmos os outros valores, por exemplo, o primeiro termo, a quantidade de termos ou a posição em que o número se encontra e a razão, qual fórmula que eu utilizo? Você utiliza a mesma fórmula, AN, esta fórmula aqui, ó. Normalmente é utilizado ela quando você tem o A1. Tendo o A1 aqui, esta é a fórmula. Então, para calcular o A1, você utiliza esta fórmula. Para calcular a razão, nós utilizamos esta fórmula, a quantidade de termos, esta fórmula, o enésimo termo, esta fórmula, tá bom? Aqui no caso nós estamos calculando, aqui nós estamos apenas provando de que a fórmula funciona realmente, tá bom? Eu vou fazer alguns exercícios aí para frente, onde a gente vai calcular o AN, vai calcular a razão, o número de termos e o A1, utilizando a mesma fórmula, tá legal? Há exercícios em que não teremos o A1, teremos que utilizar um outro valor, por exemplo, o A15. O A15 então será N menos 15, tá bom? Só que aí nós teremos números mais para frente. Exemplo, tá legal? Então aqui para a gente fechar, vamos comprovar que isso daqui realmente é uma afirmação. Então 22, ou A5, né? 22 é igual. Qual que é o valor do A1? 6 é o primeiro termo, né? Para esta progressão aritmética, tá bom? Há vários outros números, né? Há outros números que variam bastante. Eu estou utilizando esta para ensinar para vocês, tá bom? O A1 vale 6, substituindo, mais 4 razões. 4 razões. Qual que é o valor de cada razão? É 4. Por coincidência deu 4, tá bom? Mas poderia ser qualquer número. Por que 4 vezes 4? Porque o número 22 está na quarta posição, na quinta posição, e é 5 menos 1, que é 4, né? 4 razões, na verdade isso aqui é a quantidade de razões, então 4 vezes 4, que é 4 vezes R. Concluindo aqui esta afirmativa aqui, este sinal de igual, 22 é igual a 6 mais 4 vezes 4, que é igual a 16. 22 é igual a 6 mais 16 é igual a 22. Então acabamos de confirmar de que realmente a fórmula funciona, que o AN é igual a tudo aquilo ali, ó, tá bom? Por isso que é utilizada a fórmula. Essa aqui é chamada de fórmula do termo geral da PA. Fórmula do termo geral da PA. Tá legal? Agora com isso eu acho que já dá pra gente começar a trabalhar um pouquinho utilizando os exercícios, né? Então vamos partir para o nosso primeiro exercício.